Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Minha oração, como sempre, é que Jesus possa te tocar nesse dia, você possa ser cheio da presença de Jesus, que a presença de Deus venha encher a sua casa, o seu coração, que nós possamos ser verdadeiramente transformados de glória em glória, como diz a palavra de Deus. Amém? Se você puder, levanta suas mãos aí, se você estiver na sala, na cozinha ou em qualquer outro lugar da sua casa. Levanta suas mãos aos céus e peça para que a presença de Deus seja real sobre esse lugar. Deus, nós convidamos você e te pedimos, seja real sobre os nossos lares, seja real sobre a nossa casa, seja real sobre esse lugar, que nós possamos te adorar em espírito e em verdade. E a tua palavra diz que aonde o Espírito Santo de Deus está, existe liberdade. Então nós dizemos ao Pai que todo cativo seja liberto. Deus, todo homem e mulher que está presa por motivos, por pecados, ou Deus, por mentiras, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, invada esse lar agora mesmo, invada essa casa agora mesmo, e nós te pedimos, traga liberdade. É isso que nós oramos, é isso que nós te pedimos, Jesus. Seja livre sobre esse culto, que realmente curas, milagres, prodígios e maravilhas aconteçam em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar juntos Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, se abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, se abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que teu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, se abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, se abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Declara, igreja. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, se abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, se abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Devolve, Deus, tudo que foi tirado, tudo que foi roubado. Devolve, devolve, Senhor. Restitui, 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 restitui tudo que foi roubado, Deus.
Aleluia, aplauda ao Senhor, meus amados. E os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus. E os anjos e os santos e se prostram ante a ti. E os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus. Tu és digno de louvor, e tu és digno de louvor, e pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, e tua é a glória. E os anjos vamos declarar, e os anjos e os santos se prostram ante a ti. E os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus. E tu és digno de louvor, e tu és digno de louvor, e pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, e tua é a glória. Vamos lá. Tu és digno de louvor, e tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. E tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, e pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Só as vozes vamos dizer dia e noite, dia e noite suba a ti nossa adoração, e dia e noite suba a ti nossa adoração, dia e noite suba a ti nossa adoração, e dia e noite, noite e dia. Vamos dizer,
adoração, dia e noite, noite e dia, suba nossa adoração, dia e noite, suba a ti nossa adoração, dia e noite, noite e dia, e pra te adorar eu vivo, e pra te adorar eu vivo só pra ti. E todos os dias, Deus, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Sim, Senhor, yeah. E pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Larará, yeah. E pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pro teu prazer, pra tua vontade é que eu existo, pois tu és digno, pois tu és digno, sim, Senhor, pro teu prazer, pra tua vontade é que eu existo, pois tu és digno, Senhor, de tudo, pois tu és digno. E pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Todos os dias, Deus, e pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Sim, Deus, todos os dias eu levanto a minha voz, adoro o teu nome, Deus. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Nós elevamos o teu nome ao mais alto lugar, Deus. Todos os dias, ó Pai, seja exaltado, seja engrandecido, ó Deus de Israel. Seja engrandecido, toma o teu lugar sobre a nossa nação, Pai. Toma o teu lugar sobre a nação brasileira. Toma o teu lugar sobre as nossas vidas e sobre a nossa família, ó Pai. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom estarmos juntos novamente para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você aí na sua casa, juntos, o Senhor possa vir com a providência dos céus hoje sobre a sua vida. Você
certamente buscou ao Senhor e pediu a Ele um direcionamento, uma resposta para esse dia que se chama hoje. Então receba essa palavra. Eu quero ser um profeta nesse dia sobre a tua vida, mas para isso eu preciso te posicionar na palavra do Senhor, no coração de Deus. Isso precisa gerar cura na sua alma, precisa gerar cura na sua vida. Quando somos curados, nós estamos prontos para entrar no próximo nível. Estamos prontos para conquistar todos os nossos sonhos, todos os desejos, planos, propósitos que temos diante do Senhor e também diante da nossa vida e diante da nossa casa. Eu sei que você tem muitos sonhos, tem muitas conquistas, você é um realizador, é uma realizadora, você quer conquistar, você tem sede e fome de Deus, então é para você mesmo. Você que não tem sede e fome de Deus, você que talvez esteja aí desanimado, talvez há algo que não faz você agir ou reagir, então se prepare, que esse é o dia que o Senhor vai transformar verdadeiramente o seu interior. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 42, Gênesis 42, do versículo 6 até o 21. Uma história muito conhecida, é uma história que vai nos posicionar num sentido do nosso coração. Hoje eu quero falar muito sobre o interior, sobre o teu coração, a tua alma. A tua alma, ela responde o chamado ou a tua alma trava o chamado. Ou a tua alma realiza os sonhos ou a sua alma impede que os seus sonhos sejam realizados. Gênesis 42, do versículo 6 ao 21, diz assim: José era governador do Egito, e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não o conhecesse. Guarda bem essa palavra no teu coração. Mas agiu como se não os conhecesse. E lhe falou asperamente. Olha como que José fala com os seus irmãos. Asperamente. De onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram para comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, o outro já morreu. Estavam falando de José. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida de Faraó. Olha que palavra que José, olha o que a ira, o que uma alma ferida pode liberar sobre a vida das pessoas, sobre sonhos, sobre projetos. Olha uma palavra pesadíssima. Ele disse assim: mas serão postos à prova, juro pela vida de Faraó, que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula, que é o Benjamim, não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida de Faraó, que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar suas vidas,
façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixe um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras, se vocês não têm o que morrer. E eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava agitado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio esta angústia. Essa palavra de José, ela nos ensina como muitas vezes uma alma ferida, ela se revela por palavras, por ações, por situações, por dias, por momento, por aquilo que fizeram ou por aquilo que ainda continuam fazendo. Então eu quero falar sobre curando a ferida, curando a alma ferida. O que é curar uma alma ferida? Não basta você ser um cristão, um evangelho, um pastor, um bispo, um apóstolo, seja quem for, não é o título, não estou falando do título, mas estou falando do ser humano no seu contexto geral. O que nós somos aqui por dentro da nossa alma? O que nós temos de provisão sobre a nossa alma? O que a nossa alma ela traz verdadeiramente dentro do nosso espírito, num momento de angústia, no momento que somos afrontados, no momento que somos retalhados por situações, circunstâncias, por pessoas. Talvez o nosso comportamento ele não é naquele momento, naquela hora. O momento vem quando temos um encontro com aquele que muitas vezes nos machucou. Essa história mostra que José ele teve um sonho, ele teve uma visão dos céus abertos sobre a vida de José. Quando eu digo visão de céus abertos, é que o sonho era tão real que José tinha plena certeza que tanto o trigo como os feixes do campo, como o sol e a lua, iam se curvar diante dele. Ele sabia que era o momento de ele ser empoderado pelo Espírito Santo, pelo poder do alto, para que ele pudesse verdadeiramente cumprir um propósito do céu sobre a terra. Lembre-se que essa revelação ela veio dos céus e José na terra recebe essa dimensão para realizar sobre a terra. Querido, todos os sonhos que o Senhor tem declarado sobre a nossa vida é para ser conquistado aqui em tempo de vida. Nada pode ser passado para o tempo da morte e jamais passará. Mas muitas vezes os nossos sonhos eles não se completam, não é por causa do tempo ou porque Deus assim não o permitiu e muito menos porque o inimigo trouxe um tempo de guerra. Mas é por causa da nossa condição, de como andamos. Entendemos quando recebemos e muitas vezes temos a dificuldade de desenvolver aquilo que recebemos. Essa missão, esse sonho, se falava de uma conquista de uma terra. E a conquista da terra era para governar diante de homens, diante de famílias. Era trazer a essência de Deus sobre um povo que era cativo do Egito, de Faraó, que era cativo no momento em que se houvesse guerra, eles corriam para aquilo que era mais fácil. E agora José, ele é posto como governador. Ele traz revelação, ele traz interpretação e ele traz dimensão de viver uma vida de céus e não mais uma vida de homem, de governo de homem, de opressão, de ser mastificado pelo velho. Mas olha que coisa interessante. José, ele é vendido pelos seus irmãos por causa dos ciúmes, do sonho que ele teve, e ele então carrega essa angústia dentro dele. Mas essa angústia, essa dor, essa inquietação, ela não se revela tempos depois. Até então, José passou por um processo de prisão, de ataque sexual, ele passou por N situações e todas elas ele venceu. Por quê? Todos aqueles ataques não era a sua ferida. Todos aqueles ataques ele tinha habilidade para resolver e sabia como resolver. Até que então veio o tempo da escassez, o tempo da fome, um próprio sonho que ele interpretou, 7 anos de abundância, 7 anos de escassez. Encheu-se os celeiros nos 7 anos da abundância, celeiro cheio, veio 7 anos de
de seca, e esses 7 anos de fome fez com que toda a região, todo o povoado viesse até o governador, que agora é José, para comprar da sua mão alimento para o sustento da sua família. E nessa feita vem os seus irmãos, a sua família, se apresenta diante do governador do Egito. Quem é? José. E os seus irmãos não o reconhecem. E José está lá com toda a autoridade, e de repente ele vê os seus irmãos, ele começa a se lembrar daquilo que ele fez. Onde é que estava essa cena viva que José trouxe à memória? Na sua alma. Só que essa memória que José trouxe naquele momento que viu os seus irmãos, bem que os seus irmãos não sabiam quem ele era, ele traz a memória, mas ele traz com ódio, com raiva, com rancor, ele traz com dor, porque a palavra de Deus diz que ele responde asperadamente, ele responde com uma... Em vez dele falar com uma brandura, em vez dele, naquele momento, trazer os irmãos para uma mesa, conversar, não, ele vai e ele coloca um desígnio. Ele fala: olha, vocês vão trazer o seu irmão mais novo, o caçula, onde o seu pai tinha pedido que ficasse em casa para que nenhum mal lhe acontecesse. Então, José, ele começa a fazer um jogo da alma, ele começa a viver com essa amargura da alma, com essa ferida da alma. E a ferida da alma, aos poucos ela vai se apresentando, aos poucos ela vai se demonstrando quando temos o encontro real com aquilo que muitas vezes nos machucou, lá atrás ou tempo presente. Querido, cedo ou mais tarde, algo que não foi curado à luz da palavra de Deus vai trazer esse tempo. Eu quero só repetir com vocês esse versículo de Gênesis 42, 9. Gênesis 42, 9 diz assim: lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhe disse: vocês são espiões. Por onde vieram? Vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Quando ele responde com essa aspereza, ele está totalmente demonstrando aquele momento de ira, de revolta. Então, ele quer tomar decisões segundo a ferida. E então ele diz: olha, vocês vão ficar presos, os 3, durante 3 dias. Eu preciso ver se realmente vocês são espiões, porque vocês estão esperando alguma fragilidade nossa para vocês nos atacarem. José tinha plena certeza que os irmãos não vieram para isso, mas era ele revidar aquilo que fizeram com ele. O comportamento de José denuncia o momento que ele está vivendo. Agora, preste bem atenção. José, ele começa a viver um momento em que o Senhor o chamou para ele governar. Só que nesse momento, quando José diz: juro por Faraó, olha a palavra de expressão que ele usa: juro por Faraó, que se não farei essa sentença sobre vocês. Aí ele começa a administrar a situação. Ele não governa com a palavra de Deus, que trouxe para ele governar e alimentar e mostrar o reino de Deus. Aqui ele começa a administrar segundo a sua alma. Ele começa a administrar segundo a sua dor, porque essa memória ele traz à mente. Ele começa a relembrar quando ele foi vendido, quando ele foi traído pelos seus irmãos. Então aquilo é sinal que está vivo. E tudo aquilo que não foi resolvido na palavra de Deus, que não veio para a luz, permanece vivo. E a ferida, ela vai crescendo, ela vai aumentando. Cedo ou mais tarde, a pessoa começa a responder asperadamente, começa a se sentir incomodada com aquela situação, e aí as respostas são as piores possíveis, e as decisões, muitas vezes, é descabível. Você não sabe o comportamento de um ser humano ofendido. Ele age, reage cegamente. Ele não vê na hora o que ele está fazendo, o que ele está falando. Ele só vai relembrar depois, quando ele para começar a refletir o que ele disse, por que disse, se a situação não estava indo para aquele caminho, por que ele insistiu em levar por aquele caminho. Há uma ferida, é assim, ela cria alternativas, ela cria caminho de erros, e nós temos que tomar muito cuidado com isso.
eu estava me perguntando por que tantos sonhos e planos não estão sendo concretizados e realizados nesse tempo, nesse dia. Nós temos uma palavra de poder, nós temos uma palavra que é sobrenatural, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é dimensão, ela é caminho, ela é viva. A palavra de Deus, ela nos transforma, ela cura, ela restaura. A palavra de Deus, ela traz uma essência do sobrenatural dentro de nós, que afirma quem nós somos. E dentro dessa afirmação, nós temos a certeza do que temos que fazer e como fazer. Isso que é importante. O que eu quero chamar a sua atenção? Para que você comece a entender e reconhecer o quanto a palavra de Deus, ela pode te tirar de um estado de letargia, que você esteja parado, estagnado, e de um dia para o outro, você pode projetar uma nova caminhada, e todos aqueles 10 anos, 15 anos, não importa o tempo que ficou para trás, mas porque naquele momento que você se reconheceu, olhou para você, parece que você acordou e disse, espera um pouquinho, isso aqui está me machucando, isso aqui estava me machucando, isso aqui estava me prendendo, isso aqui estava me fazendo ficar parado, eu estava agindo errado, espera um pouquinho, eu vou tomar uma decisão, e eu tomo uma decisão, eu trato aquele passado, aquela ofensa, aquela situação, aquela adversidade, aquela ferida na alma, eu trato ela na luz da palavra de Deus, e aí eu dou um passo à frente, e nesse passo à frente, tudo se torna claro, objetivo, e aí eu começo a entender e reconhecer que agora eu tenho uma nova caminhada, e eu começo a andar, e tudo se torna eficaz. O dia é eficaz, os negócios se tornam eficazes, a minha palavra se torna eficaz, o meu comportamento se torna eficaz. Por quê? Porque naquele momento de amargura eu era irreconhecível. No momento da cura eu sou transformado, porque aí verdadeiramente eu fui curado e restaurado. E por que tem sonhos, metas, alvos que não acontecem? Justamente por causa da ferida da alma. Você pode ser um bom cristão, você pode ser uma pessoa maravilhosa, você pode ser uma pessoa que conhece a palavra de Deus, tem habilidade na palavra de Deus, você pode ser um bom marido, uma boa esposa, você pode ser um bom filho, você pode ser um bom pastor, você pode ser um bom bispo, um bom apóstolo, você pode ser uma ótima pessoa, um verdadeiro cristão, entregou verdadeiramente a sua vida para Jesus, mesmo assim, com uma ferida na alma. Aquilo que faz vale e montanhas, vale e montanhas, vale e montanha, uma hora embaixo, uma hora em cima, uma hora embaixo, uma hora em cima. Essa inconstância é porque tem alguma coisa na minha alma, na sua alma, que não foi totalmente curada, não trouxe a razão para a palavra do Senhor. E aí ficamos estagnados. Lembre-se, José, aonde ele estava, o sonho que ele recebe, o caminho que ele vai percorrendo, andando, até que ele é vendido como escravo, ele passa por adversidade, ele vai preso, ele interpreta sonhos, ele revela, ele sai da prisão, e nessa promoção que ele começa a ter sobre a sua vida, ele foi atacado sexualmente, mas ele vence, então ele vai vencendo, tudo aquilo para ele era um caminho de luz, até ter um encontro com a realidade da sua mágoa, a realidade da sua ferida, ainda era os seus irmãos. Agora como governador, agora como o segundo maior homem do reinado. Ele era um homem com vestes de governador, porém com uma alma totalmente inflamada. Tanto certo que ele vê os seus irmãos como ele o responde. Assim, muitas vezes, tem sido a nossa resposta diante das adversidades, diante daquilo que ainda nos machuca. Você possa refletir hoje, o que ainda traz mágoa na sua vida? O que ainda te deixa paralisado? Você sendo um homem, uma mulher, um jovem, tão sábio, tão cheio de Deus, por que ainda tem coisas que te paralisam? Por que ainda tem coisas que te deixam inconstante? Por que uma hora você tem desejo de servir, tem a certeza que quer servir a Deus, mas por nada você abandona tudo, larga a mão de tudo, larga os seus talentos, os dons que Deus te deu, que te habilitou, e você
fica muitas vezes brigando com você mesmo. Uma hora eu estou andando, uma hora eu estou parando, uma hora eu começo um projeto, outra hora eu paro o projeto. Essa inconstância não tem nada a ver com o diabo. Essa inconstância não tem nada a ver com as pessoas. Tem tudo a ver com você mesmo. Com você mesmo. Talvez um relacionamento que ainda não foi curado de pai com filho, de filho com os pais. Talvez um relacionamento lá atrás em que você foi abusado ou molestado. Talvez uma palavra de maldição que alguém trouxe sobre a sua vida. Talvez uma situação, uma cena. Talvez algo que te paralisou e aquilo gerou uma mágoa, gerou uma ferida. E você sempre alimentou, escondendo essa situação dentro de você. Você nunca trouxe isso para a luz. Você sempre escondeu dentro de você e tentou resolver a sua maneira. Mas eu tenho uma ótima notícia para te dar. Hoje, o Senhor vai entrar com provisão. Hoje, o Senhor vai entrar com cura. Hoje, o Senhor vai trazer a existência da luz do reino de Deus sobre a sua vida. Que você permita que essa palavra, ela penetre na sua alma e ela possa verdadeiramente te curar de uma maneira sobrenatural. Amém? Por que tantos planos não estão sendo concretizados, realizados? Porque estão estagnados na alma do homem. José era tão semelhante a cada um de nós, com angústias, com pressões, com dores e abundantes lágrimas escondidas dentro do seu interior. Tudo isso fruto de uma família emocionalmente doente, cheio de reações com as quais nos identificamos no nosso dia a dia. Então, falar de José é a mesma coisa que falar da minha vida e da sua vida. Temos desejo de governar, temos revelação, temos sabedoria, mas estamos andando dentro do reinado, com a palavra de Deus, mas com mágoas e com feridas. A verdade é que tem muitas marcas deixadas pelo passado e elas precisam ser tratadas hoje. Hoje, não é amanhã, é hoje, nesse dia, hoje vai ser tratado com o sobrenatural de Deus. Que essa palavra ela possa fluir no teu espírito, que o Senhor possa transferir para a sua alma a cura, possa quebrar as cadeias, possa quebrar os grilhões, possa verdadeiramente retirar todos os laços, todas as prisões, e verdadeiramente que nessa ferida o Senhor possa tocar com o bálsamo, e Ele possa trazer cura, e a partir desse momento você começa a agir e reagir, para que você volte a viver debaixo da plenitude do Senhor, que você seja pleno no Senhor, com toda a liberação que os céus têm sobre a tua vida, que você não fique aqui estagnado, na terra, estagnado por causa do passado, por causa de pessoas, por causa de sentenças e muitas vezes por causa de maldade, sim, mas que você hoje possa se permitir ser tocado pelo Espírito Santo e reagir com o toque do Senhor. Todas as vezes que o Senhor tocou, o milagre se manifestou e o milagre vai se manifestar hoje sobre a sua vida em nome de Jesus. Para que a sua casa receba esse toque, você precisa ser o receptor. Você precisa receber para depois fluir. Já era um homem bem-sucedido. Em tudo que ele fazia, era um homem temente a Deus. Era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas então, quais são os sinais que a alma de José estava completamente ferida? Quais são esses sinais? Primeira coisa, José usava máscara. Hoje está muito comum usar máscara por causa das circunstâncias que estamos vivendo. Mas essa máscara que eu digo é se esconder, é manter algo que nós não queremos que ninguém saiba. São feridas mal curadas, são feridas totalmente abertas por dentro, dilaceradas com o tempo, que quanto mais o tempo passa, mais dilacerado ela vai ficando, ela vai se abrindo, e o pior de tudo, que você está interrompendo todo o processo de Deus sobre a tua vida, e sobre a tua vida tem uma geração andando atrás de você, que é os seus filhos, pode ser a sua esposa, o seu marido, e você está estagnando, está parado, eles querem andar, eles querem avançar, mas você ficou emperrado. E José, ele tinha essa máscara. Toda alma ferida não se deixa revelar.
Toda alma ferida é uma alma muito bem maquiada, escondida, né? Um dia eu estava vendo a pastora passar uns negócios no rosto. Eu falei, por que você está passando isso? Ela falou, não, é para esconder uma olheira, tal, e passa aquele negócio, sei lá se é base, que negócio que é, que esconde, que dá uma aparência que não tem nada. Mas quando lava o rosto, vem a realidade. E muitas vezes, querido, tem feridas que elas estão escondidas. E nós escondemos, às vezes, com um sorriso que não é verdadeiro, com uma palavra que não é verdadeira sobre a nossa vida. Ela tem som de vida, mas dentro de nós ela está morta. Colocamos uma boa roupa, nos vestimos. Tudo isso para esconder uma ferida. Muitas pessoas demasiadamente vão para a comida. E no momento de frustração, perde o controle e começa a comer, porque aquilo vai gerando um ódio, uma insatisfação. Pessoas vão abandonando os seus sonhos, vão deixando para trás, vão deixando tudo de lado, abrem mão do princípio que Deus estabeleceu, colocando eles muitas vezes no altar para adorar a Deus, muitas vezes para ministrar a palavra, muitas vezes para ser um bom empreendedor, e eles estão abrindo mão de tudo isso por causa de uma ferida que não foi resolvida à luz da Bíblia. E na hora que você for confrontado, e esse dia do confronto ele vai aparecer, cedo ou mais tarde ele vai aparecer. E quando aparecer, como vai ser o seu comportamento? Mas enquanto isso não acontecia, José usava máscara. É uma alma muito bem vestida, é uma alma muito bem mascarada. Isto é um sinal de uma alma ferida. A pessoa, você fala num assunto semelhante a esse que ele passou, ele dá uma volta, ele foge do assunto, ele não sabe responder com o assunto, ele diz meias palavras, ele não é incisivo, ele não é confiante naquilo que ele fala. Por quê? Porque a palavra que não é verdade na sua vida, ela não é autoridade sobre ninguém e nenhum lugar. O que é em você, o que está em você, é o que você libera, é o que você conquista. E quando você não tem autoridade, e você tem ferida e se esconde, tudo que está à sua volta é inconstante. Você vira e mexe, está reclamando daquilo que é fruto da sua terra, mas você com a sua boca não consegue frutificar sobre a sua terra. Por quê? Porque a ferida da alma faz secar a semente que está sobre a sua terra. Por causa da amargura, por causa da alma que está ferida. Uma alma ferida cansa as pessoas. Você pode trabalhar o que for, pode ser aquela pessoa que tem vigor para trabalhar todos os dias, mas é extremamente uma pessoa insatisfeita com Deus. No trabalho, você é um realizador. No Senhor, você é um fracasso. Você não realiza, você não anda, você não desenvolve. E você põe a culpa nos outros. Você põe a culpa na situação. Você põe a culpa no tempo. Você põe a culpa no governo. Você põe a culpa naquele. Você põe a culpa na igreja. Você põe a culpa em todos. Mas você nunca consegue enxergar como está a sua alma. Isso é um sinal de evidência clara que tem algo na sua vida que ainda te faz ser inconstante. E você pode estar abrindo mão de uma vida ministerial, de um futuro excelente com Deus, e pode estar paralisando toda a sua família por uma decisão de ficar com a alma ferida. Mas isso hoje acaba em nome de Jesus, porque o Senhor ele vai produzir cura na sua alma, porque você está se declarando para o Senhor agora. Então, usar máscara é esconder a ferida. Uma alma ferida, ela não permite ser tratada, é aquela que fica se escondendo atrás dos cargos, atrás dos ministérios, atrás dos dons espirituais, atrás, às vezes, de muitas revelações. Fala para os outros que Deus é bom, fala para todo mundo, mas ele nunca vive o que ele fala. Ele sempre se esconde. Muitas vezes alguém tem uma espiritualidade excessiva e é tão preocupado em revelar os mistérios de Deus para as outras pessoas, quando na verdade a sua própria vida deveria ser revelada. Revelar quem somos de verdade. É quando você para e diz, Senhor, eu ainda tenho esse ressentimento no meu coração.
Eu não consigo ter mesa com aquela pessoa, eu não consigo conversar com aquela pessoa, eu não consigo elaborar nada com aquela pessoa, porque eu tenho esse comportamento, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou explosivo, eu sei como eu falo, eu sei como é o meu comportamento, e eu sei que esse meu comportamento, ele é reprovado primeiro diante do Senhor. Querido, as pessoas reprovarem o seu comportamento, isso é muito pessoal de cada um. Quando Deus começa a te reprovar diante dele, os teus sonhos não vão nunca sair de um papel. Os teus sonhos nunca vão sair do teu coração. Vai ser simplesmente uma miragem. Você vai ter desejo e nada vai acontecer. É algo que está preso, amarrado, entrelaçado em iras, em raivas, em ressentimentos, em ódio. E isso nós chamamos de ferida, eu chamo de ferida. Por quê? Porque nós não resolvemos diante da palavra do Senhor. Lembre-se que o Senhor já levou sobre si todas as dores e todas as nossas enfermidades. E pelas pisaduras do Senhor Jesus nós somos curados. Ele levou todas as nossas dores. Então, querido, tudo aquilo que provocou dor e não foi totalmente curado, dessa dor passou para a ferida. Se você tem a chance de tratar a dor, você não avança para a ferida. O problema é que da dor, você passar para a ferida, da ferida você fica extremamente paralisado. E aí a sua vida ela vai ficando inconstante. E isso é perigoso. Então, primeiro, retire toda a máscara, reconheça, eu estou vivendo uma vida inconstante. Segunda coisa, reação agressiva. José, ele teve isso lá em Gênesis 42:7, ele falou asperamente, de onde vocês vêm? Respondeu eles, da terra de Canaã, para comprar comida. José sabia de onde eles estavam vindo, que era a sua família. José sabia quem eram os seus irmãos. Ele teve um encontro, foi aquele confronto que nem José esperava. Os seus irmãos tendo a fome no Egito, eles vêm da terra de Canaã. Quando ele chega aonde está José, olha, nós viemos aqui para comprar comida, porque todo o território, todo mundo sabe que aqui é um lugar que tem a grande abastança, os celeiros estão cheios, e nós viemos aqui para comprar. Todos os seus irmãos nem imaginavam que era José que estava do outro lado, que José era o governador, porque os seus irmãos não estavam feridos, os seus irmãos fizeram, venderam, mentiram, usaram de N coisas. Mas eles não estavam nem aí por aquilo que eles fizeram. A posição de José é diferente. José ele foi escolhido pelo Senhor, ele foi levantado pelo Senhor, ele foi afirmado pelo Senhor para governar na terra com os céus e não governar na terra com a alma de qualquer maneira, com as situações de qualquer maneira. Ele tinha que tomar decisões diante de Deus para depois revelar sobre aqueles no qual ele ia governar. E aqui ele responde, no momento que ele vê que são os seus irmãos, ele muda completamente o semblante, a mente dele, penso eu, que virou uma bagunça. Naquele momento as palavras lhe fogem e ele responde com ira, ele responde com raiva, ele responde com rancor. Por quê? Porque aí é o grande sinal que a alma continua ferida. Servo de Deus, governador, com propósitos e sonhos de Deus, mas respondendo com a alma ferida. E aqui que é o entrave na vida de José. Uma alma ferida que não permite ser tratada, ela não reage. José não via os seus irmãos há muitos anos, entretanto a sua reação diante deles foi agressiva. Não vemos lágrimas, nem dor, nem saudade, nem um coração cheio de amargura e desejo de vingança, ao contrário, de emoção, saudade, choro, que subiu ao coração de José quando viu os seus irmãos, foi amargura e foi raiva. Então, quando ele viu os seus irmãos, ele não teve saudade, ele não teve emoção, ele não teve um sentimento e dizendo, meu Deus, é a minha família. Não, nesse momento o que revela foi amargura e raiva. Assim que ele viu os seus irmãos, brota essa ferida da alma. José havia guardado todos aqueles anos no seu coração os seus irmãos
que havia lhe feito. Os seus irmãos estavam vivos no seu coração, cada cena, cada palavra, cada gesto, você vai guardando. É como você abrisse um arquivo e arquivasse cada coisa que foram feitas de maneira errada. A ofensa, a rejeição, a traição, tudo aquilo, você vai guardando. O abuso, tudo, você vai guardando, guardando. E no momento que você se encontra com algo parecido, ou com a realidade de quem o fez, a sua resposta vem com a ira, com a raiva, com esse impulso explosivo. Isso é sinal que é ferida na sua alma. E se ela não for curada, nem sonhos, nem projetos, nem planos vão avançar. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de país, você pode mudar de igreja, você pode mudar do que for. Você carrega na sua alma a sua dor. Não são os outros que carregam a sua dor. Não são os outros que provocam essa transferência para a sua vida. Eles assim o fizeram, mas eles não continuam carregando. Você só carrega se você assim o permitir. Alguém pode me ofender tantas e mil e umas vezes. Vou ter uma reação, é momentânea, sim, porque eu sou carne, eu tenho ação e reação. Mas nada do que um bom tempo na presença do Senhor não resolva isso à luz da Bíblia. Por quê? Afinal, eu carrego sonhos, eu carrego desejos, eu carrego planos, e eu não quero que eles fiquem estagnados. O que eu tiver que deixar de legado para a próxima geração, alguma coisa eu preciso trazer como luz para esse tempo. O que for transferido para dar continuidade é outro assunto, mas eu não posso me permitir ficar parado por causa de uma ferida. Eu não posso me permitir ficar parado por causa de áreas que não foram resolvidas na minha vida. Então, as reações agressivas, elas dão indício que tem algo que não foi tratado à luz da Bíblia. Você abandonar aonde Deus te estabeleceu é sinal que você tem áreas emocionais não resolvidas na sua vida. Como você reage quando se encontra com alguém que o feriu? Qual é a sua reação diante das pessoas que fizeram mal a você? Você sempre reage na defensiva? A sua resposta sempre revelará se a sua alma está ferida ou não. Assim José o fez. Terceira coisa, a vida presa no passado. A vida presa no passado é como se você morasse num sobrado. E esse sobrado ele tem, assim por dizer, 20 cômodos. Quartos, salas, banheiros, áreas de lazer, uma casa completa, para você viver uma vida cheia de prazer e cheia de virtude com toda a sua família. Mas, nesse sobrado, tem lá um porão, e é um porão escuro, mofo, que tem água parada, e você fica escondido dentro desse porão por muitos e muitos anos, porque você não consegue enxergar na parte de cima os 20 cômodos que já estão preparados para você. A sua vida ela está estagnada nesses 20 cômodos. A sua vida ela está parada nesse porão e não na visão dos 20 cômodos. Você projetou esses 20 cômodos, você projetou essa conquista dessa casa. E ela está pronta, ela está realizada, mas você não consegue sair de um porão que tem 2 por 2, que é um cárcere, que está dentro da sua alma, e a sua alma é um cárcere que te prende, te paralisa de você realizar todos os teus sonhos. Por que você se permite ficar preso num cômodo de 2 por 2 a vida inteira e não consegue reagir pela palavra revelada, por tanta palavra que você conhece, por tanta revelação que Deus já te deu, já te mostrou, por tanta adoração que você tem adorado ao Senhor, que você está ouvindo, tudo isso é transferido para a tua vida, para que os teus planos, os projetos, Ele faça você dar passos de conquista e sair desse porão de 2 por 2 e entrar nesse sobrado de 20 cômodos, onde você vai usufruir, onde os teus filhos, onde a tua família, onde os teus netos, onde toda a sua geração vai dizer, uau, ele conquistou, eu também quero conquistar. Sabe, eu creio que hoje você poderia refletir e deixar de ser egoísta. Eu creio que você hoje precisa ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, um jovem de verdade e dizer, eu estou preso pela minha própria condição. Eu estou preso pelas minhas próprias atitudes,
pelas minhas próprias palavras. José, ele se sente assim, porque na hora dele agir com os seus irmãos, ele podia ele poderia trazer uma palavra, ele podia ter uma atitude diferente. Não. O que impede dos sonhos ser concretizados é a ferida na nossa alma. A vida presa no passado está lá em Gênesis 42, 9, lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito dele. Ele lembrou do sonho, ele lembrou de tudo aquilo que Deus deu, mas ele trouxe mais evidência quando os irmãos o venderam, o traíram, pegaram a sua túnica, mancharam de sangue, levaram para o seu pai e diziam: olha, ele foi morto e ele foi vendido para os mercadores. Tudo aquilo José fez uma escala de valor. O comportamento, a maneira que foi vendida, o lugar, até o cheiro, penso eu, que José sentia de tudo aquilo que acontecia. É terrível isso. Lembrando-se dos sonhos que havia tido, a presença dele, José falou: vocês são espiões, vieram ver pontos mais desguarnecidos na nossa terra. E José tinha plena certeza que não era nada disso, porque José sabia quem eles eram. Eram a sua família, eram os seus irmãos. Ei, querido, talvez a sua maior guerra está dentro da sua família, e você não tem visto isso. Talvez você ainda tenha sentido o cheiro da ofensa, sentido o cheiro do que foi feito lá atrás, e por isso você tem impedido de ser um realizador, um conquistador de promessas, muito maior do que você está vivendo hoje. Você precisa hoje se alinhar aos planos com o propósito de Deus. Não existe planos em Deus sem propósito. E todo o propósito de Deus é que você perdoa no mesmo nível que você foi perdoado. Você não foi perdoado num nível inferior, você foi perdoado num nível de cruz, nível celestial. Esse nível o homem, ele não consegue estabelecer. Ele foi estabelecido por Deus para aceitar. Quando eu aceito a cruz, eu aceito o perdão. A ofensa sai, entra o amor. Sai a ira, entra a paz. Sai a arrogância, entra a humildade. Sai a palavra de afronta, sai a palavra de vida. Há uma transferência. E tudo isso foi na cruz do Calvário. Quando o seu passado não está resolvido, ele não é mais passado, mas ele é e se torna um presente perturbador. Isso te perturba, porque você tem uma força de um touro, assim por dizer, para avançar, mas é preso como um elefante. Desde pequenininho ele foi preso na corrente num toco, e lá ele cresce e desenvolve com aquela força, mas ele olha para aquele toco, ele vê o poder que aquele toco tem de aprisioná-lo, e ele não consegue, com a sua força, arrancar aquele toco, mas ele fica dominado por um toco, e você fica dominado por palavras e circunstâncias e situações do passado. A desconfiança das pessoas. Em Gênesis 42, de 19 a 20, diz assim: se forem homens honestos, como dizem, um de vocês ficará preso aqui, e os outros voltarão para levar alimento e matar a fome da sua família, de suas famílias. Mas terão de trazer seu irmão caçula à minha presença, para confirmar o que me disseram, assim nenhum de vocês morrerá. Assim que José disse que os seus irmãos não passavam de espiões, imediatamente eles se defenderam, alegando que eram homens honestos. Esse é mais um sintoma de uma alma ferida. Não conseguir confiar nas pessoas. Todas as vezes que nós somos machucados por pessoas, nós desconfiamos das pessoas. Uma pessoa que tem um senso de desconfiança, é muito difícil de você planejar algo com ele. É muito difícil de você dar sequência com ele, porque vira e mexe, ele acha que as pessoas não vão fazer como você quer. Você pode falar, vamos fazer assim, eu vou trazer aqui as pessoas. Não. Essa desconfiança, ela é um sintoma de ferida na alma. Quando nós desconfiamos demasiadamente de pessoas, porque nós somos machucados com pessoas e não aprendemos a lidar com isso. Eu já fui machucado muito por pessoas, e teve momentos que eu agi assim.
E eu percebi que eu tinha essas feridas. O que eu fiz? Eu resolvi logo de tratar à luz da palavra de Deus. Uma coisa, eu tenho ciência e eu tenho consciência. O reino de Deus não é meu, a igreja ela não é minha, não sou eu que dou ordem, não sou eu que governo com a minha força, com a minha vontade. Eu preciso entender que eu estou aqui para cumprir um propósito, para responder a um chamado, e para mim cumprir esse propósito e responder o chamado, a minha alma precisa ser muito bem definida no Senhor. Eu já tive eu tive duas experiências marcantes sobre a minha vida. Primeiro foi a perda do meu pai, e segundo foi a perda do meu primeiro filho. Essas duas situações machucaram muito a minha alma, mas eu tive que resolver todas elas à luz da palavra de Deus. Então, tudo isso como lição precisa amadurecer. Tem hora que eu sou teimoso, tem hora que eu sou birrento, tem hora que eu tenho manias, mas eu sou ser humano. Eu preciso aprender que a palavra, a luz da Bíblia, ela me transforma. Então, ainda dá tempo de você ser transformado no nome de Jesus. Uma coisa que você precisa tomar muito cuidado é que mais um sintoma de uma alma ferida que não consegue confiar nas pessoas porque foram machucadas por elas. E assim vai gerando desconfiança. Então, quais são os comportamentos de quem tem uma alma ferida? Um falso arrependimento. Em Gênesis 42, 24 diz: nisso José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou a conversar com eles de novo. Ele vai, ele chora, ele parece que está gerando um arrependimento, mas de repente ele volta a ser o que ele era. Não, espera aí, eu chorei lá, eu sei que, puxa, eu queria fazer isso, mas não, espera aí, eu vou manter a minha posição, eu vou ser durão. Cuidado com o falso arrependimento. Isso só prejudica a sua vida, porque talvez você venha anos e anos fazendo isso. Anos e anos sua vida ministerial está parada. E não é o diabo, não são as pessoas, é você mesmo. Cura a sua alma. Permita ser curado hoje. Permita que o Evangelho entre com força, com poder a palavra de Deus, para isso transformar a sua vida. Ninguém é perfeito, mas a melhor perfeição é quando eu dou crédito à palavra de Deus. Quando eu mudo a minha maneira de viver, o meu comportamento com as reações que me incomodam. José lhe retirou, chorou. Esse choro de José não foi um choro de cura, mas era o choro que indicava que as suas reações eram problemas e dificuldades que ele estava vivendo diante da realidade dos seus irmãos. Um outro sintoma é que as pessoas pensam que o tempo, ele apaga as dores. O tempo não apaga as dores. Querido, se alguém um dia falou para você, não, o tempo vai apagar, não, pelo contrário. A ferida, ela vai crescendo. Infelizmente é igual a um câncer. Começa pequenininho, centímetros, milímetros. Quando ele chega num determinado estágio, ele tomou todo o corpo. A ira, quando toma todo o corpo, é loucura atrás de loucura. É erro atrás de erro. E não tem quem pare. É um carro desgovernado, ladeira abaixo, sem freio. Ele vai embora, não tem quem pare. Então o tempo não pode curar o nosso passado, nem resolver as questões que ainda não foram trabalhadas, não tem como. Outra coisa é que a distância não cura as dores. As pessoas que pensam que se distanciar, fugir, ir embora e pronto, mudar de cidade, mudar de igreja, mudar... Ei, está dentro de você, não está fora, o problema não é a pessoa. O ofensor, o que você precisa fazer é perdoá-lo. Aquele que te ofendeu, aquele que provocou, o que você precisa é fazer o mesmo que Jesus fez comigo e com você. Perdoou todos os nossos pecados, curou todas as nossas feridas, retirou todas as nossas dores, retirou todas as sentenças e trouxe vida e vida com abundância. Então, distância, localidade, país, cidade, casa, isso não resolve nada, porque o problema está dentro de você. Ser cheio do Espírito Santo também não cura as dores. Querida, há pessoas que oram em línguas, tem pessoas que profetizam, falam todas as coisas, até o momento que ele for confrontado com uma situação. Quando ele é confrontado, então ele se assusta e ele não sabe reagir. E é interessante que quando somos cheios do Espírito Santo, a tendência na mente de algumas pessoas e do coração é que ela está sendo cheia para abençoar os outros, como é o contrário.
Você primeiro é cheio e depois transborda. Quando você é cheio do Espírito Santo, você está permitindo que Ele entre em todas as áreas do seu corpo. Quartos escondidos, assim por dizer, dentro do seu corpo. Então Ele começa a criar em você e recriar algo que precisa ser trazido pela presença do Espírito Santo. Aí sim, dentro de nós, se torna a fonte. E o exemplo mais clássico nisso era a mulher samaritana. Enquanto ela não foi cheia, ela não podia chegar em Samaria e falar abertamente quem era Jesus. Ela não podia mostrar uma realidade que ainda não estava dentro dela. Ela mesmo diz, agora eu estou aqui falando não daquilo que eu vi, mas daquilo que eu recebi, daquilo que eu tenho. Porque a promessa de Jesus diz, se você perceber, se você entender, se você compreender, quem é que está te pedindo um copo de água? Rios de água viva fluirão do teu interior e você nunca mais terá sede. Sabe onde é que estava a sede dela? Era a sede de um casamento. Tinha 5 maridos e o que tinha também não era. Então ela tinha feridas e traumas em cima de traumas. E Jesus só disse, me serve. Mas para me servir, você precisa ser cheia. Então, uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, que é batizada, que ora em línguas, que fala, que não sei o que, mas ela ainda tem rios dentro dela que não flui. Um ribeiro que está se secando todos os dias, o Senhor quer encher esse ribeiro. Esquecimento também não cura as dores. José confundiu o esquecimento com a cura da alma. Talvez essa seja a sua realidade. O que eu mais quero é ser curado, mas o que eu menos quero é tocar no assunto. Então eu não quero ir até a pessoa, pedir perdão, eu não quero ir até a pessoa e falar com a pessoa e pôr um ponto final naquele velho. E para terminar, quais são os sinais que verdadeiramente eu estou curado? Quais são os sinais que eu estou curado? Você precisa projetar os seus planos no melhor de Deus. Você já parou para pensar o que significa confiar em Deus? Querido, se você não confia em Deus, você vai confiar em quem? Se você não acreditar no Senhor, que Ele já levou sobre si as dores e as suas enfermidades, como que você vai projetar os seus sonhos? Então, hoje, aí, onde você está? Fala, Senhor, me sonda. O Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar, o meu pensar, o meu agir. O Senhor me conhece. Porque antes que eu fosse formado, no ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu. Então, Senhor, tudo aquilo que me ofendeu, e querido, tudo aquilo que te ofendeu tem nome. Tudo aquilo que te ofendeu, ele tem uma visão, ele tem uma cena. Então chega para Deus e fala, Senhor, aquela ofensa, aquela situação, aquilo naquele dia com tal pessoa, foi isso que me machucou, foi isso que realmente trouxe uma dor terrível sobre a minha vida, onde eu me descontrolo, onde eu começo a ter essas ações e essas reações, onde eu sou paralisado, porque eu mudo o meu semblante, eu mudo a minha voz, eu perco a razão, eu começo a ficar totalmente descontrolado. Senhor, é aqui, Senhor, é aqui que o machado caiu, é aqui, Senhor, é aqui que o problema aconteceu, foi isso que eu fiz, foi isso que fizeram. Então você precisa dar nome. E quando você dá nome, você está liberando essa ferida, você está tirando ela de dentro de você e dizer, Senhor, eu não quero mais isso é lixo, eu não quero mais ficar parado, eu não quero mais ficar estagnado, eu tenho planos, eu tenho projetos. Como é que eu sei que eu estou plenamente curado? Como é que eu sei que eu estou andando? A partir do momento que eu começo a entender, eu começo a pensar o que significa confiar no Senhor. Eu confio no Senhor de todo o meu coração. Eu confio no Senhor. Eu não vivo mais a ofensa, eu não vivo mais o velho. Eu começo a transparecer quem eu sou, uma realidade de vida, uma realidade de poder. E isso me faz exercer Provérbios 16, de 1 a 3. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito.
Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Querido, se você não pegar Provérbios 16, 1 ou 3, e ele não for bálsamo para esse momento em que você traiu, em que você errou, que você ofendeu, que você mentiu, que você ainda tem feridas na sua alma, se você não for curada, você não consegue dimensionar os teus planos, os teus sonhos, você fica estagnado, e o Senhor não te chamou para ficar estagnado. Acorda! Acorda! Permita que o Senhor entre agora e comece a realizar em você tudo que Ele te chamou para ser. Quando Ele chama José, o Senhor diz: eu te sustento com a minha destra, eu te sustento com a minha palavra. Agora, querido, sustenta a palavra de Deus sobre a tua vida. Seja homem de verdade, mulher de verdade, seja uma pessoa íntegra na palavra. Perdoa porque você foi perdoado. Libera perdão porque o Senhor te perdoou. Libera cura porque você é curado. Libera lugar porque o Senhor te deu um lugar. Desenvolva a sua vida porque o Senhor está te chamando para formar pessoas para desenvolver. Então de abrir mão de tudo que Deus te deu. Pare de sair dos lugares que Deus te chamou para você permanecer. Fica aonde o Senhor te pediu para permanecer, para você criar raiz, para você dar fruto. Mas seja curado em nome de Jesus. Que haja cura na sua alma, que você não se desespere, que você não perca a sua vida, a sua família, os bens que Deus te deu, mas acima de tudo a sua chamada ministerial, que ela não seja trocada por um prato de lentilhas, por uma provisão de terra, por um prato qualquer. Não se venda por causa da ofensa. Cure essa ferida da alma hoje no nome de Jesus. Se algo está roubando a sua paz, a sua confiança nas promessas, é evidente que você ainda não está confiando no Senhor. E Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deixa o Senhor endireitar. Deixa Ele curar. Você precisa se apoiar e mergulhar inteiramente na palavra do Senhor. Quando você aprende a confiar em Deus, quando você aprende a confiar de todo o coração, o significado da confiança significa que nunca mais a sua paz será roubada, mas a sua paz vai exceder o entendimento. A paz de Deus vai exceder, você vai ter paz para olhar para as pessoas e não olhar mais com o passado, mas olhar com amor, olhar com piedade, olhar com salvação. Quando você olhar para alguém, você vai olhar com salvação, você vai olhar com esperança. Não se permita olhar mais para uma situação olhando para o passado. Você não precisa ir buscar o velho para o presente para avançar para o futuro. O que você precisa é ser muito bem resolvido no seu passado, no presente. Se você resolve o seu passado no presente, o seu futuro já está pavimentado para você andar. Então, vá, conquiste, e aí o seu casamento, os seus sonhos vão ser realizados no Senhor. Conclusão: assim que José decidiu abrir o coração e permitiu que Deus agisse, houve mudanças drásticas em seu comportamento e no seu reinado. E essa lição de José, ela possa te permitir andar num tempo na presença do Senhor. Baixe sua cabeça aí onde você está. Fale com o Senhor agora. Fale o nome dessa ferida, fale o nome dessas pessoas, fale a situação, fale. Querido, se foi você que provocou alguma ferida, fale isso para o Senhor. Abra seu coração. Ninguém precisa te ouvir, é você e Deus. Abra seu coração. Pai, eu te peço agora em nome do Senhor Jesus, que o Senhor entre com provisão, que o Senhor entre com avivamento nesse coração agora no nome de Jesus. Toda dor, toda lembrança, todo velho, ele sai agora em nome de Jesus. Todo velho, ele seja retirado da sua alma, do seu espírito agora em nome de Jesus. Que você entenda que o Senhor agora, Ele está colocando a mão nessa ferida, Ele está colocando a mão aí nessa dor que te machucava, que te deixava muitas vezes reagir
fora da noção, e você ter ações que comprometia a sua vida, a sua família, os teus filhos e a sua vida ministerial. Se permita agora ser tocado pelo Senhor, que haja cura. Só um toque do Senhor, Ele transfere para dentro de você a natureza do Espírito Santo de Deus, no qual vem com amor, vem com entendimento e vem com uma palavra que libera a sua vida. Prisões sejam quebradas, palavras sejam retiradas, mas que você seja curado agora em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Quebram cadeias, quebram correntes. Que haja agora a ação do Espírito Santo sobre a tua alma agora no nome de Jesus. Que todo pecado, todo velho seja lançado no mar do esquecimento, como diz em Miqueias. Acaba agora o velho tempo e começa sobre você uma nova caminhada, um novo tempo, uma nova vida, uma nova visão, uma palavra dos céus que sopra sobre a tua vida e que te coloca a partir de agora no novo de Deus. O novo de Deus entra agora sobre a tua vida no nome de Jesus. Que você seja abençoado. É que você responda com novidade de vida, que você responda com a palavra do Senhor. Você recebe essa palavra e que ela frutifique sobre a sua vida, 1 a 30, 1 a 60 e 100 por 1, no nome do Senhor Jesus. Ouça esse louvor e que ele venha com bálsamo sobre a tua vida, que ele venha trazer cura, que ele venha trazer restauração. E eu volto para orar com você numa liberação profética no nome de Jesus. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Ao levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. E eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, não. Ao levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta, Senhor. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher
encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, não. Ao levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Hoje só quero tua presença, Deus. Hoje não vou te pedir nada, não. E eu levantar o som da minha voz pra te dizer que a tua graça, que a tua graça, que a tua graça a tua graça já me basta, a tua graça já me basta, Deus, e eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Ai, eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Ai, eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Ao levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta, Senhor Jesus. A tua glória me basta, Senhor, ela me faz entender, compreender como eu estou e como tem sido o meu comportamento. Em Gênesis 50, versículo 15, diz assim: vendo os irmãos de José que o seu pai havia morrido, disseram: se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos. Jacó tinha morrido, tinha sido sepultado, e agora os irmãos temiam que José ainda guardasse esse rancor no coração. E eles mandam um recado dizendo: ora, agora que o nosso pai morreu, e como que você vai se comportar em nós? E olha só a resposta que José dá, olha como é diferente. Os seus irmãos disseram assim no versículo 17, Gênesis 50, 17:
que te dissemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos nós, somos teu escravo. José, porém, lhe disse, olha a fala de José agora, olha o coração é de José, agora não tem mais ferida. Ele resolveu à luz da palavra. Ele diz assim: porém, José lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que fossem preservado a vida de muitos. Pensou só nele, pensou em todos da região. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Uau! Querido, a nossa vida não é como começa, é como termina. Você pode começar de um jeito e terminar muito mal. E José, ele terminou mal porque logo em seguida ele morre. Então, só que ele deixa um legado sobre todos aqueles no qual ele afirma. Eu quero te falar uma palavra que possa trazer vida para você. Você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não teve encontro real com Cristo, você que debaixo de tanta tribulação, angústia, dor, afronta, circunstâncias e situações adversas, você talvez viveu uma vida insignificante. Eu quero te dizer que você é uma pessoa amada, uma pessoa cheia de sonhos, de poder de Deus sobre a tua vida, com os teus próprios sonhos, mas também com os sonhos de Deus. É com você que eu quero falar. Quero falar para você também que por uma circunstância ou situações que te machucaram, te magoaram, você parou, você recuou, você saiu do lugar que Deus te colocou ministerialmente, do lugar que Deus te projetou. Lembre-se que esse lugar é um lugar de projeção de Deus, não é nosso. Quando Ele é nosso, é a nossa força que sustenta, e aí paramos. Mas quando Deus te projeta num lugar, não pare por causa da palavra dos outros, não pare por causa de pessoas, porque as pessoas não sabem curar. Muitas pessoas sabem criar feridas, mas hoje o Senhor está dizendo: volta, 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 porque esse é o tempo que o Senhor te chama para estar na casa, para estar em comunhão com Ele. Você precisa se reconectar o seu coração com Deus. Você quer aceitar Jesus, para você que quer voltar para o Senhor, tem aqui um endereço onde você vai colocar o seu celular, esse QR Code, você vai colocar o seu celular, ele vai te transferir para uma da nossa central, e lá você vai colocar sim, e aí você vai entrar dentro de um cadastro muito simples. Você vai preencher esse cadastro e nós vamos entrar em contato com você e vamos continuar cuidando de você, vamos continuar te ajudando a se fortalecer, para você ser resposta para a sua casa, para a sua família, para a sua geração, e o melhor de tudo, ser resposta para os teus sonhos. Para você que quer aceitar Jesus e quer se reconciliar, vou pedir para você colocar a mão no seu coração, se é que você pode. Se você pode fechar os seus olhos, mas eu vou pedir que você olhe para você. Se de repente você não pode fazer nada disso, só pare e ouça, mas receba, confirme no seu coração essa oração que eu quero fazer diante do altar, mas do Senhor, mas diante de você. Pai amado, Pai querido, eu trago essas vidas que estão hoje se entregando, de coração, de corpo, de alma, diante de Ti. Cura essas feridas, daqueles que estão se reconciliando, cura essas feridas, tira toda a dor, tira, Senhor, tudo aquilo que os machucaram, tudo aquilo que gerou ofensa, todo pecado, toda forma, todo sentido, todo caminho de pecado, seja agora cancelado no nome de Jesus. Tudo aquilo que houve de abuso lá no passado, por palavra, por rejeição, por coisas que foram prometidas e não foram cumpridas, que saia agora toda essa sentença no nome de Jesus, mas que haja agora cura. Senhor, coloque as mãos sobre essas feridas, cura na alma agora no nome de Jesus. Escreve o seu nome no livro da vida, escreve o nome de cada um no livro da vida, que eles te recebam como único Senhor e Salvador. E que eles possam dizer: eu aceito Jesus Cristo,
como único Senhor e Salvador. Eu volto para a casa do Pai, eu vou me reconectar com a palavra. Senhor, confirme essas vidas diante do teu altar, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, o Senhor te fortaleça em todos os momentos da tua vida. Você é curado pelas pisaduras do Senhor Jesus. Ele já levou, sim, Ele já levou todas as dores, todas as enfermidades. Bem-vindo a um novo tempo, uma nova estação sobre a sua vida, um novo caminhar, e conquiste os teus sonhos em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe ricamente e profundamente em nome de Jesus. Querido, eu quero falar agora de dízimos e ofertas, e quero falar de todo o coração. E eu escrevi assim: dízimos de todo o coração. O que eu entendo por dízimos e ofertas de todo o coração? É que eu não sou obrigado a ficar indiferente quando eu faço ou quando eu não faço. Eu não tenho eu vou te falar como eu me comporto em dízimos e ofertas. Eu não tenho uma regra, eu tenho um coração. Regra é quando eu proponho o jogo. Regra é como eu quero, do jeito que eu quero, o dia que eu quero e como eu quero. E aí eu sempre vou favorecer a minha vida. Se eu posso, eu faço. Se não posso, eu não faço. E aí eu deixo de cumprir uma palavra que ela precisa ter lugar no meu coração. Primeiro, que a Bíblia fala mais de dízimo do que o próprio perdão. O Senhor, Ele nos ensina com muita propriedade qual é a posição do dinheiro e qual é a nossa posição. Primeiro, que o dinheiro, ele é uma bênção na nossa vida para ser administrado. O que governa no meu e no seu coração é a palavra do Senhor. E quando eu falo dízimo de todo o coração, é porque o salmista, ele me ensina no Salmo 62, versículo 10 e 11. Não confie na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina, que as vossas riquezas aumentam. Não ponhais nela o coração. Falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Uma vez, 2 vezes, que o poder pertence a Deus. Não é a riqueza que me define, não é o dinheiro que me define. Eu estava pensando, não vou entrar aqui em detalhes, num jogador, quando ele era simples, a sua família fazia chinelo. Eles sobreviviam através disso, mas a sua mãe sempre teve o zelo de buscar a presença de Deus. Ele pega o dom que ele tem, o talento que ele tem, ele se transforma, mas a mãe pelo outro lado, orando, buscando intensamente. Esse garoto se projeta, esse garoto ele cresce, esse garoto entra em evidência. E assim como ele cresce profissionalmente, com a sua habilidade, com o seu talento, com o seu esforço, sim, com o zelo, um dia o dinheiro toma o lugar do talento, um dia o dinheiro toma o lugar do zelo. Só não tomou o lugar da oração da mãe, que a mãe continua orando até hoje. Mas como ele se transformou? Transformou o caráter, transformou a atitude. Como o dinheiro compra as pessoas. Como o dinheiro muda o caminho, o sentido de vida com Deus para ter uma vida natural. Querido, o dia que o dinheiro mudar o seu andar, significa que você se vendeu. É isso mesmo, você se vendeu, você se deu por dinheiro. Você não confiou no Senhor que te projetou, te tirou do nada e te colocou como príncipe. Te tirou do lixo e te colocou como príncipe. O dinheiro comprou a sua maneira de falar, o dinheiro comprou as suas decisões no reino. O dinheiro, ele criou força, o dinheiro criou ideias, o dinheiro criou palavras. E disse: não se ensoberbeçais, cuidado com a opressão, não confie. Que a vossa riqueza aumente, não ponha nela o seu coração. E se ele te comprar, querido, você vai dizer: isso eu não faço, isso eu não dou, isso eu não levo. Por quê? Porque o dízimo, ele não é de todo o coração. O dízimo é assim: se dá, eu faço, se não dá. Ei, seja um verdadeiro cristão.
mas de todo o coração. Se você não confia no Senhor, então você está expondo tudo que você tem para o devorador e a ave de rapina vir e levar tudo. E a minha pergunta é: você vai ter força e sabedoria para recomeçar e levantar? Então é melhor obedecer do que sacrificar. E Mateus 6, 21, 22 diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Os olhos são as candeias do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E se ele for mau, você vai ver a treva que ele habita. Querido, o dízimo e a oferta de todo o coração é que você não faz por pressão e nem por necessidade, não faz pelo tempo, pelas circunstâncias, mas você entende a palavra de todo o coração, então você faz, porque você sabe o que você pode fazer. Tem aqui o número da nossa conta, o banco direitinho. Você pode ir nesse final de semana, que agora na segunda-feira, no início da semana, quer dizer, você pode ir fazer o seu depósito, a sua transferência. Se você puder, às segundas-feiras nós temos aqui o drive-thru, onde as pessoas estão trazendo alimento. Você pode vir na segunda-feira, passar o seu cartão, se assim for. Enfim, o que você só precisa é decidir no seu coração. Amém? Que o Senhor te abençoe, e eu quero orar agora nesse momento para te abençoar. Pai amado, Pai querido, que nós possamos verdadeiramente servir de todo o coração, concernente a dízimos e oferta. Pai, o dinheiro, ele não será uma ave de rapina na nossa vida, na nossa casa. O dinheiro não vai nos comprometer a nossa vida espiritual. O dinheiro não vai tomar o lugar da Tua palavra. O dinheiro, ele não vai ser uma soberba, ele não vai ser uma ganância, ele não vai mudar o nosso estilo de vida. Pelo contrário, Pai, em tudo nós queremos ser obedientes, nós queremos ter o zelo de trazer a alegria que o Senhor nos proporciona de ganhar muito, porque a Tua palavra diz: se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Que você seja muitíssimo próspero, que você seja muito rico, que você seja com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, que você viva uma prosperidade sem limites, que seja algo proporcional com aquilo que você carrega no coração, em fazer com que todo esse benefício ele chegue na casa do Senhor, mas também que ele seja abundância na sua casa, na sua vida. Que você seja bem-aventurado, mas que você seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Que o Senhor te abençoe ricamente no nome de Jesus, e que esse louvor venha aquecer seu coração e trazer chuva seródia nas sementes que você tem semeado nessa casa. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Todo devorador seja repreendido em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tu és o Deus que conhece tudo sobre mim. Tu és o Deus que conhece as profundezas do meu ser. Mesmo antes que eu fale, Tu já sabes. Tu me conheces tão bem, me conheces tão bem. Mesmo antes que eu fale, Tu já sabes. Me conheces tão bem, me conheces tão bem. Deixa eu conhecer o Seu amor, deixa eu conhecer Você, deixa eu conhecer o Seu amor, deixa eu conhecer Você. És o Deus que conhece tudo sobre mim.
Deus do meu ser. Mesmo antes que eu fale, tu já sabes. Tu me conheces tão bem, me conheces tão bem. Mesmo antes que eu fale, tu já sabes. Tu me conheces tão bem, me conheces tão bem. Deixa eu conhecer o seu amor. Deixa eu conhecer você. Deixa eu conhecer o seu amor. Deixa eu conhecer você. Por mais que eu tente fugir da tua presença, ela sempre me encontra. Por mais que eu tente fugir do teu amor, Deus,